Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Estamos a celebrar o 16º domingo deste tempo comum, neste ano A, liturgicamente falando, é assim que nos encontramos, neste dia de sol, neste dia do Senhor, neste domingo. Vamos, tal como é habitual, nós que aqui nos encontramos no adro da Igreja de São Miguel de Trabaçu, em Águeda, Diocese de Aveiro, aqui no centro de Portugal, e também todos aqueles que estão na nossa companhia e que estão também aqui connosco, participando assim deste jeito, do jeito que as tecnologias também permitem desta nossa celebração. Vamos todos nós, numa mesma Assembleia, espalhada não só por aqui, mas também pelos diversos lugares onde se encontram todos aqueles que nos estão connosco. Vamos procurar criar as condições para celebrar dignamente, e isso implica desde já que façamos um exame de consciência para dar conta do que esteve menos bem, seja naquilo que fizemos de errado, seja naquilo que não fizemos de positivo e que podíamos ter feito. Confessemos os pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, piedade e compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens sobre Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso,
bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Sede propício, Senhor, aos vossos servos e multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro da sabedoria. Não há Deus além de vós que tenha cuidado de todas as coisas. A ninguém tendes de mostrar que não julgais injustamente. O vosso poder é o princípio da justiça e o vosso domínio soberano torna-vos inteligente para com todos. Mostrais a vossa força aos que não acreditam na vossa omnipotência e confundis a audácia daqueles que a conhecem. Mas vós, o Senhor da força, julgais com bondade e governai-nos com muita indulgência, porque sempre podeis usar da força quando quiserdes. Agindo deste modo, ensinastes ao vosso povo que o justo deve ser humano e aos vossos filhos destes a esperança feliz de que, após o pecado, dais lugar ao arrependimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos que pedir nas nossas orações, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inefáveis. E aquele que vê no íntimo dos corações, conhece as aspirações do Espírito, sabe que ele intercede pelos santos em conformidade com Deus. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões mais esta parábola: O reino dos céus pode comparar-se a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e deu fruto, apareceu também o joio. Os servos do dono da casa foram dizer-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem o joio? Ele respondeu-lhes: Foi um inimigo que fez isso. Disseram-lhe os servos: Queres que vamos arrancar o joio? Não, disse ele, não suceda que ao arrancardes o joio, arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer, ambos, até à ceifa. E na altura da ceifa, direi aos ceifeiros: Apanhai primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, e ao trigo recolhei-o no meu celeiro. Jesus disse-nos outra parábola: O reino dos céus pode comparar-se a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. Sendo a menor de todas as sementes, depois de crescer, é a maior de todas as hortaliças e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm abrigar-se nos seus ramos. Disse outra parábola: O reino dos céus pode comparar-se ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Tudo isto disse Jesus em parábolas. E sem parábolas nada lhes dizia, a fim de se cumprir o que fora anunciado pelo profeta, que disse: Abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei verdades ocultas desde a criação do mundo. Jesus deixou então as multidões e foi para casa. Os discípulos aproximaram-se dele e disseram-lhe: Explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, e o campo
é o mundo. A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeou é o demónio. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Como o joio é apanhado e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que tirarão do seu reino todos os escandalosos e todos os que praticam a iniquidade, e hão de lançá-los na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouçam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois, como eu vos disse no início da nossa celebração, estamos a celebrar o 16º domingo deste tempo comum, ano A, e como certamente ainda vos lembrais, esta leitura do Evangelho que constitui, ou que é constituída por 2 ou 3 parábolas, vem na sequência da parábola também do domingo passado. E, como vós sabeis, só para recordar aqueles que porventura possam estar mais esquecidos, falava-se no domingo passado do semeador que saiu a semear. E, entretanto, as sementes que ele foi lançando, seja porque foram lançadas no caminho, nas rochas, nos pedregulhos, nos espinhos e na terra boa, obviamente que esta semente que é boa foi produzindo, porque a semente é sempre eficaz, foi aquilo que nós dissemos da outra vez, foi produzindo consoante o terreno, consoante os cuidados que lhe foram dados para que pudesse germinar a 100 por 1, a 70 por 1, a 50 por 1, a 30 por 1, e já me era tudo isto muito bom, numa altura, como eu também falei, em que estar a frutificar a 7 por 1 já era muitíssimo boa, uma boa colheita, quanto mais a 100 por 1. E isto tudo para dizer, Jesus Cristo ao contar esta parábola, para dizer que nós todos somos convidados precisamente a ser este terreno no nosso coração, onde a semente, que é a palavra de Deus, é implantada, é semeada, para que nós possamos criar as condições para que ela possa desabrochar, não só germinar, mas desabrochar e produzir a 100 por 1. Hoje, precisamente na sequência desta parábola que Jesus contou no domingo passado, da sementeira e do semeador, Jesus conta de novo, não é de admirar porque naquela altura as indústrias andavam todas à volta, se é que me é permitida a expressão, à volta da agricultura, à volta da pesca, e praticamente era só isto. E, portanto, é natural que Jesus Cristo tenha utilizado também exemplos que refletiam de facto o trabalhar das pessoas, a vida das pessoas, a profissão das pessoas, para assim eles perceberem melhor aquilo que ele lhes queria transmitir. Ora bem, hoje, como deram conta na leitura que tive a ocasião de proclamar para vós e para mim, foi precisamente esta parábola, desta vez foram 3 logo de uma assentada, do trigo e do joio. E no meio disto tudo, no meio desta história que nos é contada, de um homem que semeia o seu campo com trigo, com qualidade certificada, como nós hoje diríamos, e de repente, sem saber como nem porquê, aparecem as tais ervas daninhas, a cisânia, as papoilas e o joio, estas coisas todas que impediam
com que realmente o trigo pudesse frutificar. E então surge a questão que se coloca a Jesus nesta parábola principal, porque as outras é só para complementar e para dar mais um ou outro aspecto, mas a ideia fundamental está nesta primeira, e por esse mesmo motivo até a primeira parábola que aqui hoje nos é apresentada. Se deveria deixar assim, se deveria tirar, e a resposta é clara: não. Não vai acontecer que ao tirar o joio também se arranque o trigo. É melhor deixar ambos crescerem para que amadureçam e depois, no final, far-se-á a colheita. Uns, o joio em molhos para a fornalha, para se queimarem, porque não presta, e outros, então, para o celeiro, que é o trigo. E é muito interessante esta parábola de Jesus e depois, a mais, a explicação que ele dá. Porque, de facto, quando ele diz o melhor é deixar crescê-los aos dois. E isto é muito importante, sabem? Porque a nossa ideia, no fundo, quando ouvimos assim esta parábola contada deste jeito, aquilo que se calhar algum de vós pode pensar, tal como eu penso, é um pouco assim. Então, mas se isto é mesmo assim, como é que, se o nosso Deus é assim, quem é que é o joio ou quem é o que é o trigo? E nós temos a tendência de pensar que o joio são os maus e o trigo são os bons. E esquecemos de um pequeno pormenor. É que isto até pode ser verdade. O problema, e daí deixar ficar o joio e o trigo tudo junto até à colheita final, o problema é que os maus não são só o joio. Não é só o joio, não são só os maus, e os maus não são só os outros. Os maus também são aqueles que às vezes são bons. E os bons são também aqueles que às vezes são maus. E por isso, como isto está de tal maneira entranhado na nossa vida, como é uma mistura intrínseca, em que não se pode separar, porque ao separar estamos a desencarnar um pouquinho daquilo que nós somos. E por isso é que Jesus nos diz: dai tempo ao tempo. Dai tempo ao tempo, deixai que ambos cresçam. Não façamos destrinça, porque às vezes podemos estar a prejudicar. E quem sabe, se com um pouco mais de tempo, aquele que é bom, mas que também é mau, aquele que é mau, quem sabe se não se converte? Quem sabe se não muda de vida? Quem sabe se não tem um rebate de consciência e que mude? E a questão é esta. E é esta a questão que penso que para mim, e cada um tirará as suas consequências e conclusões, cada um de facto poderá também pensar o mesmo. De facto, os maus não são os outros. Também são. Mas o problema é que os maus que são os outros também são bons. E às vezes nós que até julgamos que somos bons, somos menos bons, para não dizer maus. E às vezes tanto fazemos o bem, como dá cá aquela palha, somos capazes, pelos juízos que fazemos, sem nos interrogar porque é que a pessoa faz isto ou faz aquilo. E acabamos muitas vezes por julgar, por termos estes pré-conceitos, estes pré-juízos, estes juízos prévios, estes conceitos prévios, em que julgamos a pessoa sem ela dizer o quê e o porquê. O joio não é só, nem de longe nem de perto, e é tudo menos aquela ervazinha que cresce no... Isto é um exemplo, isto é uma parábola, isto é uma metáfora. E Jesus Cristo, ao dizer isto, não é dizer para que os outros... Até porque, reparem, na primeira leitura aparece-nos precisamente... Isto para dizer que, senão, não batia a bota com a perdigota, como se costuma dizer. Porquê? Porque, reparem, na primeira leitura do livro da sabedoria é-nos apresentado a ideia e a amostra de um Deus, daquilo que é o nosso Deus, que não tem nada a ver com um Deus, com a imagem do Deus que alguns têm na sua cabeça acerca de Deus. Em que uns pensam que é um Deus justiceiro, um Deus que manda para o inferno, um Deus que é mau, um Deus
que de facto que perde a paciência, um Deus que às vezes dá a impressão que até manda doenças, porque então se não manda doenças, porque é que alguns que até fazem as coisas tão bem feitas, ou procuram pelo menos fazer as coisas tão bem feitas, e como é que às vezes a vida corre tudo ao contrário, e outros em contrapartida, que parece que de facto que até praticam, até são boas pessoas, só ele é que sabe. E às páginas tantas depois acabam por ter atitudes diametralmente opostas. E vem-nos dizer precisamente esta parábola, esta primeira leitura, vem-nos dizer que o nosso Deus, como aqui se fala, e certamente ainda vos lembrais da primeira leitura, o vosso poder é o princípio da justiça e o vosso domínio soberano torna-vos indulgente. O nosso Deus é um Deus indulgente, é um Deus misericordioso. Core, coração, eu sei isto de core. É um Deus que tem um coração misério, pobre, que não é orgulhoso. É um Deus que é próximo, é um Deus que é amigo. É um Deus que está sempre pronto a dar mais uma oportunidade. Deixai os dois. Porque os maus também são bons e os bons também são maus. Deixai os bons. Deixai que eles cresçam, que eles amadureçam. E depois, e é bem aqui a parte que eu estava a tentar explicar, e depois quando uns vão para a fornalha. O nosso Deus é assim. Então se diz aqui na primeira leitura que é um Deus misericordioso, que é um Deus indulgente. Ainda por cima, mesmo depois deste pensar todo, será que ele manda para a fornalha? A gente sabe que isto é um exemplo, mas fica o exemplo. Será que é mesmo assim? Não tem compaixão? Compaixão significa, como sabem, sofrer com. Não tem compaixão daqueles que, ou porque não tiveram um lar que nós tivemos, ou porque não tiveram a educação religiosa que nós tivemos, ou porque de facto tiveram as companhias que nós não tivemos, ou por causa disto, ou por causa daquilo. Quantas e quantos, de facto, se tivessem aqui o mesmo itinerário, o mesmo percurso religioso que nós tivemos, em que tivemos pais que nos mandaram à missa e em que nos obrigaram a ir à missa, porque ao fim e ao cabo, tal como nós não queremos apanhar a pica e os pais levaram-nos ao seu doutor para nos dar a injeção, porque ao fim e ao cabo a pica que sofre, mas é a pica que nos faz melhor, porque ao fim e ao cabo que vai combater a doença. Também mesmo quando a gente não apetecia, tu não sabes o que é que queres ou o que é que não queres, tu és pequeno, tu vais fazer aquilo que para o pai ou para a mãe é o melhor. E quantos pais, com estas liberdades mais tarde, é que eles é que decidem? De facto fazem exatamente o contrário, e que não são capazes de dizer um não que faz crescer, que nos faz sofrer, mas que faz crescer. Porque sabemos que a vida não é só sempre à nossa moda. Porque a nossa vida, muitas vezes, é assumir e ter que nem todos gostam de nós. Nem todos gostam daquilo que a gente faz. E é bom que nós tenhamos esta educação logo de início. Não são todos príncipes e princesas, como para aí se diz. São humanos como nós. E é fundamental que muitas vezes estes que não tiveram a educação que se calhar todos nós que estamos aqui até tivemos, e por isso é que aparece-nos aqui este Deus, que é um Deus indulgente, um Deus misericordioso, um Deus que está sempre pronto e com certeza, que mesmo até aqueles, porque não tiveram aquilo que nós tivemos, não podem ser castigados. Têm que ter ainda, dizem alguns teólogos, têm que ter ainda outras oportunidades. Há até que diga que o purgatório é isto. Porque muitas vezes a gente quer fazer isto e quer fazer aquilo e estamos condicionados, estamos influenciados por isto ou por aquilo, seja pela pressão social, por A ou por B, e por esta situação. E às vezes acabamos por não fazer aquilo que até faríamos se não fossem estes condicionalismos. Mas tem que haver uma ocasião em que nós, livres de tudo e de todos, em que nós somos convidados a dizer sim ou não. E é isto que o Senhor nos diz. Eu sou indulgente, mas não posso ser aquilo que tu queres ser. Tu é que queres. Tu é que vais fazer com que tu sejas aquilo que tu queres ser. Mas aquilo que tu queres e não aquilo que te impõe na cabeça. Tu é que vais decidir. E é esta grande decisão que o Senhor, justo juiz, que é indulgente e misericordioso e compassivo, primeira leitura, da sabedoria, nos vai dizer a cada um de nós que somos convidados a fazer esta distinção, a fazer esta distinção, a fazer esta escolha. E esta escolha, eu falo por mim, cada um de vós sabe muito bem aquilo que pai na vossa vida, e às vezes é sim, outras vezes é não, e às vezes a gente tropeça, e às vezes a gente faz coisas sempre por querer, e outras vezes acontece sem querer. Somos limitados.
Deixar crescer os dois, para que amadureçam. Não vamos nós julgar quem não tem só ele a culpa por ser aquilo que é ou aquilo que fez. Deixar crescer os dois. Eu penso que esta leitura, agregada depois àquela série daquelas parábolas todas que nós tivemos ocasião também de escutar no Evangelho, seja o grão de mostarda, que é pequenino e que de facto é como o fermento, que é um bocadinho e que leveda toda a massa. E não me recordo lá do Alguidar, lá na sala, como é que se... Qual sala? Era na casota, aquilo era uma casota autêntica naquele tempo. Em que depois estava lá junto da... Para fazer o pão, não é? Para fazer a broa, essas coisas todas. E de facto é preciso multiplicar, é preciso levedar, é preciso de facto que nós façamos desta massa de que nós somos formados e que nós a rentabilizemos, no sentido de pôr também ao serviço dos outros. Eu penso, meus amigos, que era um pouquinho por aqui que eu hoje queria de facto explorar um pouquinho estas leituras. Por um lado, um Deus que é misericordioso, porque se a gente vai levar ali, então um Deus misericordioso, e depois no fim do Evangelho, esse vai ser lançado na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Como é que é? Então o nosso Deus é assim? Isso são outros que, graças a Deus, não somos nós que pensamos desta maneira, que têm outras religiões, que pensam que Deus é um Deus castigador e que manda trovões e não sei o quê, e depois a gente até diz que é Santa Bárbara. O nosso Deus é um Deus amor. É um Deus que se humaniza para que o homem se divinize. O nosso Deus é um Deus que desce para que o homem suba. O nosso Deus é assim, mãos largas. E é este Deus que é uns mãos largas que nós estamos hoje aqui a celebrar. Vamos pedir-lhe que nos ajude a cultivar o nosso terreno, o nosso coração. A semente funciona, é válida, é eficaz. O problema está no terreno. E depois está em dar as condições para que o terreno frutifique. Não basta só dizer, olha, eu tenho um bom ambiente em casa, uma família em casa, os meus pais também até me levaram à missa e à catequese, está bem, e tu o que é que te fizeste agora dessas coisas todas? A semente é válida, a educação foi dada, e agora tu o que é que te fizeste? Não vais agora dizer que a culpa foi dos teus pais. O que é que tu fizeste? Que o Senhor nos ajude a todos a tomar consciência das nossas responsabilidades, para que esta semente que é lançada, como foi lançada também no bom terreno, como nos recordava a parábola do domingo passado, possa hoje e agora, mesmo com o joio que somos nós também, em certas ocasiões, possa frutificar sem por um. E nós iríamos então continuar com a nossa celebração, também na companhia de gente que vai desde o Brasil até à Suíça, até à França, até a Bilbao, a Espanha, também até à França, a todos aqueles que estão também na nossa companhia, e vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado. Sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado.
Ele falou pelos profetas da Igreja Santa, Católica e Apostólica. Professa o seu batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. E nós agora vamos apresentar ao Senhor as nossas intenções e os nossos pedidos, e a cada pedido nós vamos dizer: pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Para que o nosso Bispo António e os seus presbíteros e diáconos semeiem a boa semente no campo de Deus e confiem aos cuidados de Jesus e de sua mãe, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Para que ninguém julgue os outros com dureza e todos saibam ser justos e humanos, como Deus é indulgente para com todos, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Para que Deus purifique o mundo dos seus erros, cure as doenças, afaste a fome, acabe as guerras e dê paz do coração aos que não têm, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Para que os adultos, os adolescentes e os jovens saibam descobrir, contemplar e respeitar as maravilhas criadas por Deus, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Para que Deus nos faça evitar todo o pecado, nos leve a reconhecer a nossa pequenez e a grandeza das vocações que Deus nos deu, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelas nossas intenções, também quero lembrar um bispo de 50 e poucos anos que faleceu vítima de Covid no Brasil. Também todos aqueles que são vítimas desta doença e de outras, e daqueles que morrem sem saber de quê, e de todos aqueles que os ajudam, profissionais de saúde e também todos aqueles que estão envolvidos nesta missão. Por estas intenções e pelas minhas e pelas vossas, oremos ao Senhor. Escutai, Deus de bondade, os pedidos que nós hoje vos apresentamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que levastes à plenitude os sacrifícios da antiga lei, no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai esta oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoastes a oblação de Abel,
e fazei que os dons, oferecidos para a vossa honra por cada um de nós, sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizemos, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrar o primeiro dia da semana em que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta vossa Igreja, espalhada pelo mundo, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António, todo o clero, todos os consagrados, todo o povo de Deus, todos os fiéis. Tornai esta Igreja terreno propício para desabrochar a semente da Palavra de Deus. Lembrai-vos também, Senhor, nesta celebração, queremos pedir por aqueles que, de uma maneira ou de outra, estão presentes
particularmente o José Paulo Tavares de Laranjeira, António e Noémia, também o Padre Vidal e também as intenções da Maria José, que o lembra, e também quem aqui se encontra e que quer dar graças nesta celebração ao Senhor através de Santo António. Tende misericórdia de todos os nossos familiares, daqueles que faleceram há muito ou há pouco tempo. Acolhei-os a todos, na luz da vossa presença. E tende misericórdia também de todos nós. Dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Também com confiança, com a certeza de que seremos atendidos, rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o semeador, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo.
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que a nossa celebração tenha contribuído sobretudo para darmos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Também por todos aqueles que lembramos nesta celebração, que há pouco foram nomeados, por aqueles que não foram nomeados e cada um sabe bem quais são e quem são, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansem em paz. Santo António, Arcanjo São Miguel, nosso padroeiro, oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciastes nestes divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Esta semana celebrarei na quarta-feira, aqui na nossa igreja, às 19h30, e na sexta-feira celebro em Ois da Ribeira. Depois, ainda no sábado, celebro em Paradela, às 19h, missa antecipada. E no domingo, 9h, 9h30, em Espinhel, 11h em Ois da Ribeira e aqui às 7h. Depois, no mês de agosto, certamente que estes horários irão ser refeitos e irá certamente também haver aqui implicações com a nossa celebração deste dia e destas horas. Apesar do número ser significativo, se calhar teremos mesmo que fazer alterações e, portanto, estejam atentos, por favor. No próximo domingo ainda temos aqui a missa a esta hora e depois vamos estudar a melhor maneira de ver, por um lado, esta época que é uma época de dispersão, por outro lado também queremos ir de encontro à expectativa das pessoas e às vezes, se calhar, o sacrifício ou o esforço pode não ser suficiente. Vamos estudar e depois diremos, para já no domingo à mesma hora de hoje. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, um bom domingo, uma boa semana de trabalho ou de férias. O Senhor vos acompanhe.